Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ética, Cidadania e Inclusão Social para o P2 Noite de Biomedicina. Eu pergunto a vocês, alunos, se vocês concordam com a gravação desta aula e posterior divulgação no meu canal do YouTube, para que vocês possam rever, os colegas, né, poderem assistir quem não estava ao vivo hoje. Vocês concordam? Pode. Os demais podem ativar o microfone. Ok, professor. Ótimo. Só, né, lembrando um pouquinho do que a gente viu, né, na aula passada, uma das coisas que a gente debateu foi a questão da diferença, né, entre ética e moral, que elas estão muito unidas e que às vezes pode ficar meio confuso essa diferença entre elas. E aí a gente, na aula passada, trabalhou justamente sobre, vamos dizer assim, essa perspectiva, né, de separar o que é um e outro. Então, só para revisar, lembrando que a ética é um conjunto de conhecimentos que nasce da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, científica e teórica. Eu estou só reforçando novamente isso, porque a gente vai falar muito sobre a questão da construção da ética, né, durante a história, baseada na moral, tá? E por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Então, resumindo, a ética, né, é uma reflexão sobre a moral. Por sua vez, a moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade. Ela pode ser adquirida através da cultura, da educação, da tradição, do cotidiano. Então, quando a gente fala de moral, as definições do que é certo ou errado dependem do local de onde você se encontra, da tradição, da cultura ou da religião que aquelas pessoas, aquele país ou uma parte daquela população que você vive, né, ela segue. Então, a gente vai ter essa distinção, focando principalmente, né, que a ética, então, vai ser uma reflexão sobre a moral, tá? E partindo desse pressuposto, vamos dizer assim, né, deste princípio, vamos falar agora sobre a história, né, de como que se desenvolveu a ética, né, os pensamentos e os pensadores, né, os filósofos que desenvolveram aí pensamentos referentes ao que hoje a gente conhece como ética. Então, um pouquinho da história. Vamos começar falando sobre a ideia, né, da ética, que ela surgiu lá na Grécia, antes de Cristo, por volta de 500 a 300 antes de Cristo, através das observações de Sócrates e, consequentemente, dos discípulos dele, né, que vieram alguns como eu posso dizer, viveram, né, ao mesmo tempo e tiveram, de fato, aquele contato com Sócrates, das suas ideias, seus pensamentos, e outros que pegaram essas ideias dele, né, e continuaram estudando a partir do princípio das ideias de Sócrates. E aí a gente começa na ética grega, justamente partindo dessa filosofia, né, que inicialmente Sócrates, como pensador, ele trazia. Então, a ética surgiu na Grécia, quando os filósofos da cultura ocidental apontam suas teorias aos contemporâneos dos mistérios do universo e das forças cósmicas, para a essência moral e caráter dos indivíduos. Então, quando a gente fala a questão da cosmogonia, é o conjunto de teorias que vão estar propondo explicação para o aparecimento e a formação do sistema solar. Lembre-se que a gente está falando isso antes de Cristo, né? Então, hoje é muito fácil se debater sobre o sistema solar, sobre galáxias, sobre planetas, apesar de que a gente está vivendo um retrocesso muito grande, né, onde vemos pessoas ainda dizendo que a Terra é plana. É algo que fica totalmente sem sentido, uma vez que hoje já existe tecnologia mais do que suficiente para provar que a Terra não é plana. Então, é necessário que haja uma reflexão, e a gente vai ver um pouco disso nas falas do... Boa noite, Monique.
na fala dos pensadores mais para frente, a importância, né, de se refletir, se conscientizar, né, na verdade, o pensar. Então, já dizia, né, penso, logo existo, então, aquela velha frase. Então, é uma reflexão filosófica. Então, se você não pensa, então você tem esse poder de raciocínio, você é humano, né? Então você, logicamente, você vai ter que pensar. Então, o homem passa a ser objeto de pesquisa, iniciando a temática do discurso moral e político como forma de enquadramento social. Essa tendência movimenta o mundo das ideias, que percorre em diversos períodos na visão dos filósofos até os dias atuais. Então, foi necessário, né, naquela época, pelas reflexões dos gregos, se colocar, né, vamos dizer assim, condutas morais, né, pensamentos sobre o que é certo, o que é errado. E aí começou essa reflexão. E, lógico, isso também tinha um cunho político, porque quem estava regendo, né, o país, ou seja lá o que era, naquela época, era necessário se ter, vamos dizer assim, um controle, né, das condutas do que era certo, do que era errado, né? Então, o que era permitido dentro daquela sociedade e o que não era. Sócrates, né, que viveu aí entre 470 e 399 a.C., considerou o problema ético individual como um problema filosófico central e a ética como sendo a disciplina em torno da qual deveriam girar todas as reflexões filosóficas, né? Então, ele percebeu que muito do que se discutia em ética tem a ver com o próprio indivíduo. Então, vão existir fatores que vão influenciar aquele indivíduo, mas aquele indivíduo ele tem que ter a capacidade de poder avaliar e observar se aquela atitude que ele está tendo é uma... Deixa eu só mudar aqui meu microfone. Ah, não, o microfone está certo. É uma atitude que é coerente com a sociedade, né, que eles vivenciavam ali naquele momento. Então, esse tipo de reflexão chamou a atenção, né, de Sócrates para que levasse, né, a filosofia as reflexões da sociedade na época. Então, para ele, ninguém pratica voluntariamente o mal. Então, a gente já sabe, né, que não é bem assim. As reflexões de Sócrates para a época, ele tinha este pensamento, mas a gente sabe que existem pessoas que, sim, deliberadamente elas fazem o mal. Elas sabem da consequência dos seus atos, elas sabem, um exemplo, né, um criminoso, ele sabe que se ele atirar numa pessoa, vamos supor, na cabeça, no coração, ele vai matar aquela pessoa e ele está plenamente consciente daquilo. E tem gente que faz deliberadamente. Um exemplo de uma outra situação que pode causar uma morte, mas não foi algo pensado, né, e feito de forma voluntária. Minha mãe estava conversando ontem, essa semana, não lembro exatamente o dia, que uma pessoa pegou um entregador, né, um motoboy, entrou num prédio para entregar alguma coisa para algum morador, e aí o porteiro pegou, queria impedir, né, a entrada dele. Gerou uma discussão ali, onde eles pegaram, saíram, né, se esmurrando. E aí um deles caiu e bateu a cabeça no chão, de forma que causou um traumatismo. Ele foi para o hospital, ficou internado, mas ele veio a óbito. Então, uma briga, né, besta, uma coisa totalmente desnecessária, mas que para nenhum dos dois era algo de pensado tirar a vida do outro por causa daquela discussão. Diferente do exemplo anterior que eu falei, uma pessoa vai preparada para matar, vai assaltar ali, leva uma arma e ela tem a intenção, sim, de matar uma outra pessoa. Um assassino de aluguel, por exemplo. Então, ele está fazendo mal, ele está consciente daquele mal que ele está provocando.
E aí, segundo Sócrates, somente o ignorante não é virtuoso, ou seja, só age mal quem desconhece o bem, pois todo homem, quando fica sabendo o que é bem, reconhece-o racionalmente como tal e necessariamente passa a praticá-lo. Então, mais uma vez, a gente, na sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, a gente tem que discordar, né, do Sócrates, né, onde a gente vê, sim, pessoas que tiveram todo tipo de conhecimento, né, acesso à informação, sabe o que é certo ou é errado, mas deliberadamente ela vai lá e pratica o mal. Ela tendo a opção de fazer o bem. Um belo exemplo, infelizmente, são boa parte dos nossos políticos, né, da nossa sociedade. Por isso que Sócrates levantou essa questão da ética também relacionada à política. Então, ao praticar o bem, o homem sente-se dono de si e, consequentemente, é feliz. Né? Para Sócrates, ele tinha essa ideia. A virtude seria o conhecimento das causas e dos fins das ações fundadas em valores morais identificados pela inteligência e que impelem o homem a agir virtuosamente em direção ao bem. Mais uma vez, isso seria ótimo, né? Se as pessoas elas tivessem um conceito de ética e moral muito bem alinhado e que elas colocassem em prática. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você colocar em prática. E é o que a gente não vê na nossa sociedade, é pôr em prática a questão do bem, né? A questão de você fazer o bem para o outro e não de praticar o mal. E aí a gente chega numa reflexão muito interessante de um exemplo que eu vou falar no próximo slide, de Platão. Então, Platão ele viveu entre 427 e 347 a.C. Ao examinar a ideia de bem, né, à luz da sua teoria das ideias, ele subordinou sua ética à metafísica. E a metafísica dele era do dualismo entre o mundo sensível e o mundo das ideias permanentes, perfeitas e imutáveis, que constituíam a verdadeira realidade e tendo como cume a ideia do bem, divindade, artífice ou demiurgo do mundo. Só para citar uma frase de Platão, que ele tem diversas, né, que são interessantes, coloquei aqui: uma vida não questionada não merece ser vivida. Ou seja, nós somos seres pensantes, né? Não é à toa que a nossa espécie é Homo sapiens sapiens, né? O homem que sabe, sabe. Então, nós possuímos capacidade de raciocínio para que a gente, né, através da nossa consciência, consiga identificar o que é mal, o que é bem, o que é ruim, o que é fantasioso, né? O que a gente consegue observar através dos nossos sentidos. Então, nós temos capacidade cognitiva de avaliar tudo isso. Mas. Ai, desculpa, gente. Passei aqui sem querer. Não, aqui é só aqui, Platão. Mas esse dualismo entre o bem e o mal, né, existe e não é tão fácil, né, a gente ver na nossa sociedade que as pessoas sempre escolhem o bem. Não, existem sim pessoas que vão escolher o mal. E aí a gente chega a um ponto importante que eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já leram sobre o mito da caverna, ou também pode ser chamado de a alegoria da caverna, que foi feita por Platão. Vocês já ouviram falar disso? Ou não? Eu não. Ai, desculpa, gente, eu mexi aqui na minha tela. Teve alguém que na escola, ou se já fez algum outro curso, já ouviu falar do mito da caverna? Ninguém? Então, tá bom. Deixa eu explicar um pouquinho. Nesse mito da caverna, né, nessa história, é uma história alegórica, né, criada para poder ilustrar uma situação.
né? É uma obra complexa que ele construiu, na verdade, a obra como um todo é chamada A República, e o Mito da Caverna é um pedaço dessa obra maior, tá? E aí, na sua... Como é que eu chamo? Os personagens, vamos dizer assim, né, que faziam parte do seu conto, da sua história, era Sócrates e um interlocutor dele que chamava Glauco, tá? E aí existe um diálogo travado entre Sócrates, que é o personagem principal da história, e Glauco, que é o seu interlocutor, e ele visa apresentar ao leitor a teoria platônica sobre o conhecimento da verdade e a necessidade de que o governante da cidade tenha acesso a esse conhecimento. Porque como que você vai governar, né, se você não tem conhecimento? Infelizmente, é o que a gente vive aqui, né, no nosso país, né, como um presidente ao qual resolveram escolher uma pessoa que claramente ela disse em todos os momentos que ela não entendia, que aquela pessoa não entendia de nada. Então, como é que resolveram escolher uma pessoa que dizia que não entendia de nada e aí por algum motivo que não se sabe logicamente compreender, né, o porquê que essas pessoas escolheram colocar uma pessoa totalmente desqualificada para governar um país. Aí estamos tendo um resultado catastrófico, né, porque também não teríamos como adivinhar que viria uma pandemia, né, justamente nesse governo desastroso, e aí a gente acaba, né, que temos uma situação de caótica, só posso dizer isso. Não estou dizendo que os governos anteriores do Brasil foram bons, não, na verdade o Brasil nunca teve um governo que de fato fosse, utilizando aqui as palavras de Sócrates, né, vamos dizer assim, pensando na questão do bem, tá? E aí o mito da caverna, né, essa história, ela diz o seguinte, né? Sócrates ele fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde existem prisioneiros que vivem ali desde a infância. E aí vocês podem visualizar aqui, ó, do lado esquerdo. Vocês estão vendo que tem umas pessoas aqui no chão? Estão conseguindo enxergar na imagem? Pessoal? Sim, professora. Sim, professor. Então, observem aqui que eu vou estar passando o mouse, tá? Para sinalizar onde vocês têm que estar olhando. Então, ele colocou ali, né, para imaginar um cenário fictício, ele queria levantar a questão da reflexão, né? Ele era filósofo, então ele trazia essa questão da reflexão. Então, Sócrates ele fala lá para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde os prisioneiros vivessem desde pequenos lá, só que eles estavam ali, tipo, acorrentados, presos, né, amarrados a uma parede. E o que eles podiam avistar eram somente essas sombras, tá? Essas sombras que eram projetadas na parede à frente deles. Então, observem que tem um muro, tá? Essas pessoas estão de um lado de um muro, esses prisioneiros, vamos dizer assim, e as sombras que eram projetadas, ó, através dessas outras pessoas que estavam do outro lado do muro. Então, as sombras, elas vão ser ocasionadas, vocês estão vendo aqui a fogueira, né? A fogueira lança a luz é projetada nessas imagens que essas pessoas estão colocando, e os prisioneiros, eles viam ali apenas o reflexo daquelas imagens. Então, homens, eles passam por essa fogueira fazendo gestos, passam objetos, e isso vai formar essas sombras, né? Muitas vezes essas sombras de forma distorcida, porque querendo ou não, a fogueira, né, vai poder estar o vento ali mexendo com a chama, então essas sombras elas não seriam estáticas, né? E aí isso era todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Então, desde pequenos, eles estavam ali e eles viam só essas imagens, né? Então, aquela parede da caverna, aquelas sombras, os ecos dos sons, né, que eram produzidos pelas pessoas, tudo isso era
mundo que elas conheciam, só que elas não sabiam que existiam outras pessoas, que existia um ambiente fora da caverna. Tudo que eles conheciam sempre era isso aqui. Então, repentinamente, um dos prisioneiros ele foi liberto, tá? Ele foi solto. E aí, andando pela caverna, né, ó, ele conseguiu sair andando pela caverna aqui, ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, né, da vida toda que eles estavam enxergando, na verdade, eram cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade que estava sendo reproduzida, né, por aquelas pessoas. E aí o prisioneiro liberto poderia fazer duas coisas. Uma delas, retornar para a caverna e libertar os seus companheiros, ou viver a sua liberdade. Então, uma possível consequência da primeira, né, seria ele voltar e tentar libertar as pessoas, seria os ataques que ele sofreria de seus companheiros, né? Porque muitos estariam ali julgando ele como sendo um louco. Como assim? Você está dizendo que existe outra coisa? Não, a vida toda a gente viu isso, é assim que acontece. E aí a gente vai ter uma reflexão disso daqui a pouco sobre a realidade que a gente vive, tá? Então, o mito da caverna ele foi escrito por Platão antes de Cristo, mas até hoje ainda pode ser aplicado na sociedade atual. E aí, né, essas pessoas julgando ele como um louco, ele poderia achar, né, que assim foi uma atitude eticamente, moralmente falando, né, seria mais correta. Ele estava ali fazendo o bem, né, para as outras pessoas. Então ele se libertou, ele estava ali voltando para mostrar para aquelas pessoas que existe uma outra realidade além dessa realidade que eles conhecem e que ele viu, né, ele vivenciou e queria mostrar isso para os outros. Então, mesmo ele sendo atacado, ele teria ali a consciência de que ele fez, né, o correto. Então, Platão, dispondo hierarquicamente os graus de conhecimento com essa metáfora e falando que existe um modo de conhecer e de saber que é o mais adequado para se pensar em um governante capaz de fazer política com sabedoria e justiça. Então, quais seriam as alternativas, vamos dizer assim, né, politicamente falando? Manipulação da população, que é essa realidade que a gente está vendo, né, onde as pessoas ficam aprisionadas só conhecendo aquilo que os governantes querem mostrar, ou aquele que chega e mostra de fato a realidade, né, o que é que existe. Então, essa reflexão é muito importante. E aí, né, a gente pode dizer que podemos chegar a algumas conclusões acerca, né, dessa história do mito da caverna. Então, a metáfora proposta pode ser interpretada da seguinte maneira: os prisioneiros, né, que são essas pessoas que estão aqui à esquerda, então, os prisioneiros da caverna são os homens comuns, ou seja, nós, né, do nosso dia a dia, que vivemos em nosso mundo limitado, presos em nossas crenças costumeiras, seja através, um exemplo, né, lógico, não todas as religiões e não todas as pessoas, porque existe a questão da reflexão, mas algumas pessoas elas se deixam aprisionar, né? E isso acaba, né, deixando algumas pessoas ali com a cabeça limitada. A gente tem a questão da caverna, né, que é o nosso próprio corpo, os nossos sentidos, fonte do nosso conhecimento, que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. Por quê? Porque os sentidos estavam nos dizendo, né, como se a gente estivesse aqui na caverna, os sentidos diziam que os sons, né, era algo que era atribuído a estas imagens, e estas imagens era tudo que existia, e na verdade não eram. As sombras na parede e os ecos na caverna, né, nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são, como eu falei, né, o fogo ali vai estar sofrendo influência do vento, e com isso, quem já esteve próximo a uma chama de fogueira, né, viu que quando você vai ter uma sombra, aquela sombra ela meio que não vai ser exatamente diferente de uma luz, né, uma luz ali que está provocando uma sombra, uma luz constante, estática. Por isso esses elementos simbolizam as opiniões erradas
e os conhecimentos preconceituosos do senso comum que julgamos ser verdadeiro. Aí a gente tem também a questão da saída, a saída aqui da caverna, que significa buscar o conhecimento verdadeiro, né? Então, muitas pessoas elas possuem a capacidade, né, de ter acesso à informação, basta ela querer. E com isso, ela, né, acaba tendo ali a sua liberdade, vamos dizer assim. Não sei se vocês estão acompanhando, assistindo, né, vendo pay-per-view, essas coisas, a questão do Big Brother Brasil. Estou trazendo isso porque foi bem interessante de coincidir com a discussão que a gente está tendo agora do ex-Big Brother agora, né? Porque ele saiu. Ai, meleca, foi mal, eu passei sem querer. Que foi o Rodolfo, né? Então, o Rodolfo, ele teve uma atitude racista, por mais que tenha sido não intencional, ele não fez como uma forma de querer realmente destratar o João, né, desmerecer o Cabelo, não, ele fez como uma forma de brincadeira, mas não é porque ele fez com brincadeira que não machuca. Principalmente para quem vive essa realidade que desde sempre é julgado simplesmente pela sua biologia, né? Pela sua genética. O que é totalmente ridículo, né? Somos todos seres humanos, independente da cor de cabelo, do tipo de cabelo, cor da pele, seja lá qual for, né, a diferença, a orientação sexual, seja lá qual for a diferença que existe entre uns e outros. E a gente vê que uma das coisas que ele sempre estava apontando eu não tinha conhecimento. Só que ele é uma pessoa que já com seus 30 e poucos anos, né, uma pessoa que tem dinheiro, ou seja, ele tem possibilidade de ter acesso à internet, de se matricular em cursos, de buscar conhecimento. Né? Então, uma das coisas que ficou muito forte foi justamente ele querer justificar dessa forma. Né? Como eu falei, tudo bem, a gente compreende a questão da intenção que não foi a de machucar, mas não é porque a intenção de machucar não é essa que ela não machuque. Como eu dei o exemplo, o porteiro, né, e o entregador lá do prédio, que acabou matando o outro por causa de uma discussão besta. Não era a intenção dele matar, mas foi uma consequência dos atos dele. E aí a gente tem, né, saindo da caverna, a luz solar, né? A luz que quando a pessoa vai lá por ter passado toda a vida dentro de uma caverna só com a luz da fogueira, você vai ficar ofuscado, né? Vai demorar ali para compreender e conseguir ver as imagens adequadamente, né? Então, a luz que vai estar ofuscando a visão do prisioneiro que foi libertado, aí ele coloca essa pessoa em uma situação de desconforto, que a gente pode estar trazendo, né, uma analogia para a questão do conhecimento verdadeiro, da razão e a filosofia que essa pessoa ela passou a ter agora no momento que ela teve essa possibilidade de chegar até a informação. E aí a gente pode fazer uma comparação na seguinte forma, separando, né, a caverna por cenários, né, por momentos, a gente tem o seguinte: os prisioneiros, né, que a única coisa que eles tinham acesso era ver, né, o que era projetado ali como sombra, né, do fogo ali da fogueira, e era projetado na parede. Então, a gente pode dizer que isso aqui é chamada área de ilusão, né? Onde, trazendo para a política, a gente tem que, muitas vezes, alguns políticos eles querem mostrar uma realidade que não é a realidade de fato para a sociedade. Né? Eles querem fantasiar, eles querem colocar uma cortina de fumaça, eles querem fazer com que a população não tenha acesso à informação para conhecer a realidade. Aí a gente tem o outro ponto, que é a área de crença, né? Então, a crença é o quê? Que a única coisa que existe é aquilo que está sendo, né, feito, produzido
por aquelas pessoas que eles nem sabiam que existiam, né? E aí a gente tem ali passando os fantochezinhos que vão projetar a luz. E isso vai na área da política, vai na área da religião também, certo? Quando você não é uma pessoa que busca conhecimento, você é uma pessoa apenas que está lá, né, para reproduzir as coisas, então você acaba não tendo a compreensão de fato da situação, da religião, daquilo, do que é de fato o que deveria ser os ensinamentos, né? Vamos supor, se for religião cristã, os ensinamentos de Cristo. Lembrando que não existe só essa religião, existem tantas outras, né? Inclusive algumas politeístas, e existem pessoas que não possuem nenhuma religião, e nem por isso uma pessoa é melhor do que a outra. E aí a gente tem o fogo, que vai ser a área da razão, né? A área da razão, por quê? Porque quando aquele prisioneiro ele saiu, ele começou a ver tudo isso que estava acontecendo, ver que o fogo era que produzia a luz que era refletida e tinha ali as sombras, né, das imagens dos fantoches. Então, essa área da razão aqui, ele começa a refletir, fazendo com que a gente chegue, né, quando ele saia da caverna, à área filosófica, né? Então, a luz do sol, ela não vai transcender, né, por toda a área da caverna, e a luz que eles estavam vendo era só a do fogo que projetava ali as sombras, né? E a luz do sol, então, é a ideia do bom, né? A ideia onde você consegue agora ter acesso à informação e refletir. E aí, trazendo tudo isso, vamos falar um pouquinho da nossa realidade, tá? Então, na imagem aqui, trazendo aquela primeira imagem, a gente tem o seguinte, o senso comum, tá? Aonde o que é dito por algumas pessoas é levado como verdade absoluta. Onde a gente tem visto isso, gente. Onde vocês podem trazer de exemplo local de informação que algumas pessoas, vamos dizer assim, a microfonia, que algumas pessoas colocam ali a informação e todo mundo vem e acha que é uma verdade absoluta. E num aplicativo bem comum. WhatsApp. WhatsApp. Exatamente. Né? Então, a internet, ela possibilita a gente ter conhecimentos, assim, posso dizer até ilimitados, né? Agora, a gente precisa sair do senso comum, ter reflexão e saber aonde que a gente busca as nossas informações. Então, trazendo aqui os responsáveis por fomentar as ideias e reproduzir essas ideias pré-fabricadas. Então, a gente precisa saber, por exemplo, se aquilo que chegou, né, no WhatsApp, se aquela informação realmente é uma informação verídica, né? E às vezes são informações tão óbvias que são falsas, mas as pessoas reproduzem como sendo verdade absoluta. Só para trazer um exemplo para vocês, eu não sei se vocês receberam isso, mas eu recebi uma enfermeira ou técnica de enfermagem, agora eu acho que era técnica, que estava aplicando, né, a vacina. A gente sabe que, infelizmente, está tendo muitos casos, né, de profissionais que não estão, de fato, aplicando a vacina. E aí a pessoa filmando, a enfermeira foi lá, o técnico, não sei, né, a profissional de enfermagem, colocou lá a injeção, só que ela já acostumada, né? Deixa eu só pegar um lápis aqui de exemplo. E aí ela fez o quê? Colocou a injeção, já apertou ao mesmo tempo e tirou. Foi um processo muito rápido. E lógico, ela não ia ficar tirando em câmera lenta para a pessoa que estava filmando. E aí, quando eu recebi aquele vídeo que eu fui ver, como eu dou a disciplina de bioética para o pessoal da enfermagem também, a gente trabalha muito com essa questão de avaliar vídeos, né, erros do exercício profissional da enfermagem. E agora, né, a gente tem material com força de tanta coisa que está acontecendo de errado. E aí, quando eu olhei aquele vídeo,
né? Vinha com texto dizendo que ela não tinha aplicado, não sei o que. Eu disse, espera aí, deixa eu olhar com calma. E aí, quando eu vi, dá para observar pela questão do êmbolo, né? Tem uma borrachinha preta onde você consegue ver o nível da vacina e quando ela termina de aplicar, o êmbolo fica muito mais próximo da agulha, né? E aí, com isso, dava para ver que ela tinha de fato aplicado, né? E aí eu questionei, né? Eu disse, ó, presta atenção, gente, vamos ter cuidado ao compartilhar algumas informações, porque isso pode acabar com a vida, a carreira de algumas pessoas, né? Não vamos ser júris de internet, né? Onde a pessoa pega, recebe uma informação ali e começa a condenar a pessoa sem nem saber de fato o que tinha acontecido. E algumas pessoas, não aplicou. Eu disse, veja com calma, preste atenção. Aí falei da questão do êmbolo, aí já ficaram meio na dúvida, aí foram pesquisar. E eu não tinha falado isso porque eu tinha visto nada, não. Foi simplesmente pelo próprio vídeo. E aí outra pessoa veio e compartilhou. Realmente ela aplicou. Olha aqui em câmera lenta. Passou na televisão que realmente houve a denúncia de que ela não tinha aplicado. Foi investigada, a prefeitura foi lá, viu tudinho, reviu o vídeo e confirmaram que sim, ela tinha aplicado. Só que mesmo com essa confirmação que ela tinha aplicado, as pessoas continuaram a replicar, né, a compartilhar essa fake news. Ou seja, a carreira de uma pessoa, eu acabei descobrindo que uma amiga da família trabalha com essa profissional, e ela disse, eu trabalho com ela nunca seria esse tipo de pessoa que não aplicaria, não, ela trabalha com ética, com respeito, né? Então, a gente precisa ter muita atenção. Teve um caso, se eu não me engano, foi na Argentina, que uma pessoa foi estuprada, né? E aí, fizeram o retrato falado do estuprador, e lógico, a pessoa que foi estuprada, ela tá ali, ela não vai ficar, peraí, deixa eu ver sua cara para eu memorizar. Não, ela tá passando por um estado ali, né, totalmente violento. Então, é natural você não registrar, né, corretamente o rosto de uma pessoa. E aí, no retrato falado, parecia com o rosto de um rapaz inocente. Esse rapaz, ele provou na justiça, provou para a polícia que ele estava em um outro local, que ele não tinha como estar naquele momento no estupro. E mesmo provado, existiram aquelas pessoas que quiseram fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos, mesmo sendo uma pessoa inocente. E aí ele estava voltando do trabalho e o pai dele ligou para ele, que descobriu que os vizinhos, pessoas próximas da casa, estavam indo para lá, para a casa do pai dele, né, que era onde ele morava, para atacar ele, para fazer justiça. Uma justiça totalmente equivocada, porque ele era inocente. E aí, quando chegaram na casa do pai, quando viram que ele não estava, simplesmente mataram o pai. Ou seja, pessoas vamos dizer assim, normais, né? Pessoas honestas que, por uma fake news, por uma informação errada, por não buscarem o conhecimento, a informação correta, acabaram assassinando um inocente. Então, é muito grave quando a gente tem esse tipo de situação, e agora na nossa atual realidade, onde muitas pessoas passam muito tempo na frente do computador, usando o celular, tem, assim, o que eu recebo de fake news, aí eu vou lá, quando eu recebo informação, eu vou lá, confiro, gente, isso é fake news. Então, façam isso também, tá, gente? Tenham o hábito de conferir as informações e de colocar que aquilo é fake news quando de fato for, tá? Porque vocês podem acabar, né, influenciando de forma irreversível a vida de outra pessoa. Então, essas pessoas que fazem, né, esse tipo de atitude e tentam manipular aquelas que deixam, né, que são ali do senso comum, que não vão atrás da informação correta, elas podem provocar situações muito sérias.
Agora, no momento que a gente entende, né, que está sendo manipulado, que a gente vai atrás de informação, a gente tem conhecimento e, consequentemente, a liberdade, pois agora a gente não vai ficar aprisionado naquela situação de ser manipulado. E aí, o mito da caverna visto nos dias atuais, né? Então, o professor de filosofia Francisco Porfírio, ele trouxe essa reflexão da atualidade para, né, a história lá do mito da caverna. Então, ele diz que podemos dizer que o ser humano tem regredido constantemente ao ponto de estar cada vez mais vivendo como um prisioneiro da caverna, apesar de toda a informação e de todo o conhecimento que temos à nossa disposição. As pessoas têm preguiça de pensar. A preguiça tornou-se um elemento comum em nossa sociedade, estimulada pela facilidade que as tecnologias nos proporcionam. Então, como a gente estava falando do exemplo do WhatsApp, as pessoas não vão atrás da informação. Elas simplesmente compartilham aquilo ali, tomam muitas vezes aquilo como verdade e saem replicando aquilo. E aqui eu trouxe justamente, né, um exemplo do conto do mito da caverna com a realidade da gente. Então, trazendo aqui como se fosse Platão, né? Imaginem várias pessoas presas num grupo de WhatsApp. Se uma delas conseguisse fugir e trouxesse verdades do mundo exterior, seria tido como mentirosa e coberta de porrada, né? A gente vê que muitas vezes, dependendo do grupo que você fizer parte, né, das pessoas que estiverem ali, mesmo você provando que aquilo é errado, que aquilo é fake news, que aquilo não é verdade, muitas pessoas vão ali, vão lhe atacar e vão lhe detonar e vão querer lhe destruir. Infelizmente, isso é um fato. Então, a preguiça intelectual tem sido talvez a mais forte característica do nosso tempo. A dúvida socrática, né, o questionamento, a não aceitação das afirmações sem antes analisá-las, né, são elementos que custariam a vida de Sócrates na antiguidade, são hoje desprezados. Então, você pega, afirma uma situação que você não vivenciou, que você não tem conhecimento, simplesmente porque fulano falou no WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, existem, trazendo aqui para a nossa realidade da pandemia, existem milhares, talvez milhões de pesquisadores no mundo todo, profissionais que fazem ciência, tá? Pessoas que realmente levam a vida pesquisando, fazendo experiências, testes e por aí vai. E você prefere o quê? Levar em consideração a opinião destas pessoas que trabalham exclusivamente com isso, gerando conhecimento, ou de uma pessoa que acha que aquilo não funciona ou que aquilo funciona? Sem prova nenhuma, simplesmente porque ela colocou na cabeça que é isso e ponto, acabou-se. Então, infelizmente, a gente está vendo muito essa questão da ciência ser deixada de lado e sendo colocado ali informações inverídicas, né? Informações que podem, inclusive, levar outras pessoas à morte. Então, no momento que a gente tem pessoas que dizem que é para aglomerar, não precisa usar máscara, não precisa ter cuidado, a gente está numa pandemia. Ontem, mais uma vez, a gente bateu recorde. Quase 4.200 pessoas. Então, aonde que a gente vai parar para que se tome uma atitude de fato que funcione aqui no nosso país? Países como Nova Zelândia, Austrália, já estão totalmente livres, vamos dizer assim, tá? Agora, em janeiro, para vocês terem ideia, tiveram 2 casos que apareceram na Austrália, foi feito um lockdown de 10 dias. Por quê? Porque eles sabem que é importante conter o vírus antes que ele se espalhe. Depois que ele se espalhou, já é tarde. Pessoas vão precisar de leitos de hospitais, pessoas vão vir a óbito. E, consequentemente, vai existir uma taxa de mutação muito maior nesse vírus, que pode provocar doenças mais graves. Como a gente está vendo agora, a cepa que a gente está tendo aqui no Brasil está matando cada vez mais jovens. Que antes era um grupo que
não precisava nem sequer de internação, e a gente está vendo pessoas jovens saudáveis morrendo cada dia mais. Crianças morrendo, crianças ficando com sequelas. Então, a gente precisa, sim, da ciência, a gente precisa, sim, da reflexão, a gente precisa, sim, do pensamento. E aí, nessa questão de muitas pessoas não aceitarem a verdade, a gente fica presa num ciclo aí de desinformação. Então, a política, a sociedade e a vida comum deixaram de ser interessantes para os cidadãos do século XXI, né, que é o que a gente vive hoje, que apenas vivem como se a própria vida tivesse importância maior que a preservação da sociedade. A gente vê muito claro agora nessa pandemia, onde pessoas dizem, eu não vou pegar. Tem gente que acha que tem superpoder, né? Eu não vou pegar, ou se eu pegar, eu vou ter uma gripezinha. E aí não tá nem aí, não usa máscara, aglomera, não toma os cuidados necessários, né? E acaba propagando o vírus para outras pessoas que vão ser suscetíveis a ter sintomas mais graves, a morrerem, né? Então, cuidado, gente. Então, as notícias falsas estão enganando cada vez mais pessoas que não se prestam ao trabalho de checar a veracidade e a confiabilidade da fonte que divulga as informações. E com isso, a gente está tendo cada vez mais casos, né, de pessoas, devido a essas que a gente chama hoje, né, de fake news, inclusive na questão de tratamento, pessoas tomando medicações, inclusive profissionais de saúde indicando medicações totalmente inadequadas para o tratamento COVID. Não sei se vocês acompanharam, mas alguns médicos do sul do país, eles fizeram nebulização com cloroquina. Então, eles prensaram a medicação, né? Misturaram no soro e colocaram para a pessoa fazer nebulização. Então, para quem entende um pouco de medicamentos, cada medicação, ela existe uma forma correta para a absorção e para uso. Então, exemplo, uma medicação que ela é injetável e outra que é líquido, mas de uso oral. Eu não vou pegar aquela de uso oral, colocar na seringa e injetar. Por quê? Porque existem vários fatores que vão influenciar na absorção daquela medicação. E pessoas que foram, né, que tiveram os médicos utilizando ali a cloroquina como nebulizador, né, como para fazer nebulização, elas vieram a óbito. Né? Então, as pessoas estão brincando com a vida das outras. Aí alguns de vocês podem estar pensando, professora, mas a gente está numa pandemia que é necessário testar algumas... Sim, isso não há dúvida. Mas você ia deixar que testasse dessa forma, onde já sabe que a cloroquina, no uso normal, já não serve para COVID, você ia deixar seu pai, sua mãe ou você mesma usar de forma a ser inalada? Né? Então, a dosagem, a forma, tudo isso precisa ser investigado e com cuidado, né? Precisa ser realizados testes. E existe uma diferença, por exemplo, de um médico clínico, né? Um médico que atua ali na assistência, e um médico pesquisador. Tá? O pesquisador é aquele que faz ciência, então ele vai ter mais domínio, né, de testes, de interpretação e por aí vai. A Érica falou aqui, professora, não sei se chegou a ver que um secretário, se não me falha a memória, da saúde, fez um vídeo alegando que iria curar Covid do amigo com... Sim, não foi um secretário, não, foi um ex-governador. Não lembro agora de qual estado, é um ex-governador, ele até gravou um vídeo, né, onde, como você falou aqui, ele gravou um vídeo onde a pessoa estava lá, ele tirou a camisa e o outro ficou só dando ali, e a fumaça indo para essa pessoa que ele disse que estava com Covid, né, e ele iria ser curado. Então, vejam até onde, né, a sociedade está indo com desinformação. E aí outras pessoas vão fazer isso, de eu não vou precisar ir para
para um hospital, porque eu tenho soda aqui em casa, eu tenho um amigo que tem soda, eu vou ali pronto. Não vou buscar um médico, porque eu vou me curar. E aí vai ser mais um que vai a óbito. É um absurdo total mesmo. Existe até um filme, tá, que eu costumo passar na disciplina de bioética. Se der tempo, depois eu passo para vocês, que fala sobre um fato, né, que aconteceu nos Estados Unidos, que pessoas utilizaram seres humanos como cobaias para estudar sífilis, saber se existia uma diferença da sífilis em pessoas brancas e em pessoas negras, só que no caso eles estavam estudando só pessoas negras, sem elas saberem que elas estavam sendo cobaias. E aí tem uma parte do filme que ele mostra que a pessoa, um rapaz, né, um homem, né, que ele já estava com a sífilis avançando cada vez mais, e aí ele começa a misturar um monte de coisa para ele tomar. Então ele mistura veneno de matar topeira, teia de aranha, terra, ele mistura um monte de coisa ali, porque ele diz que aquilo é que vai curar ele, né? Então, a gente está vivendo a mesma situação, em pleno 2021, e isso foi no metade do século passado. Aí a gente está vivenciando esse tipo de desinformação. E o pior é quando a desinformação vem de cima, né? Vem dos nossos governantes. E isso é feito de forma deliberada. Então, as redes sociais viraram verdadeiras vitrines do ego, onde esses locais, né, divulgam a falsa propaganda de vidas felizes, mas que superficialmente sequer sabem o peso que a sua existência traz para o mundo. Ou seja, quantas vezes vocês veem pessoas postando fotos lá no Instagram, tudo lindo, maravilhoso, a família feliz, o namorado e a namorada ali, o maior amor, não sei o quê. Principalmente isso para os famosos, né, que a gente consegue saber da mídia depois, ou mesmo você conhece alguém assim, aí quando é daqui a alguns meses, algumas semanas, fulano foi denunciado por agressão, fulana se separou porque não aguenta mais ver a cara do outro. E não era o maior amor nas redes sociais, né? Então, quer mostrar algo que não reflete a realidade. Né? E muitas pessoas vivem com essa vida fantasiosa. Até pensando nisso, né, na questão da saúde mental das pessoas, o próprio Instagram, ele tirou o número de likes que ficava aparecendo, né? Só em abrir a foto você já tinha lá o número de likes. Então, eles tiraram isso justamente porque tinha pessoas que tipo, era uma meta de vida conseguir likes, né? E elas estavam adoecendo cada vez mais com ansiedade, com outros problemas, devido a essa questão da necessidade de, vamos, entre aspas, né, de ser reconhecido por a questão de uma resposta, vamos dizer assim, que ela está tendo de uma publicação. Então, isso é muito sério e que, principalmente na geração de vocês agora, eu não sei qual é a idade de vocês, mas pessoal de seus 20 e poucos anos para baixo, principalmente crianças e adolescentes, vão sofrer muito mais com isso, a não ser que realmente tenham uma educação, uma orientação muito correta para a utilização dessa questão das redes sociais, da internet. Então, a ignorância em nossos tempos é cultivada e celebrada. A gente vê pessoas que tipo, não têm conteúdo algum, elas não acrescentam em nada. E você idolatra aquela pessoa, né, de uma forma que você não tem nem com seus pais, vamos dizer assim. Então, quem ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, soterrada na ignorância, presa na caverna, como estavam os prisioneiros de Platão, é considerado louco. Então, se você é uma pessoa que vai de encontro a isso, que você reflete, você fala, não, gente, isso aqui não é assim, não. Você não precisa, não tem a necessidade de você estar publicando tudo que você faz. Então, eu conheço pessoas, hoje até que melhorou, mas que antes, principalmente antes da pandemia,
tudo que ia fazer, postava na internet. Se ia comer, postava. Se ia no restaurante, postava. Se ia tomar banho, postava. Se ia para a sala, postava. Gente, peraí, é o show de Truman? É que você tá, é um Big Brother que você tá 24 horas e precisa, todo mundo tá sabendo o que você tá fazendo? Não, né? Isso é até uma questão de segurança, porque se um bandido quisesse ir assaltar essa pessoa, era muito simples, ela mesmo estava dizendo onde é que ela estava. Então, vamos ter cuidado. Então, os escravos presos no interior da caverna não percebem que são prisioneiros, assim como as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais e no mar de informação. Muitas vezes, desinformantes da internet não percebem que são enganadas. Então, muita gente são, sim, manipuladas e muitas pessoas são manipuladoras, né? Deliberadamente, elas são manipuladoras, elas querem te manipular para você fazer o que elas, né, acham que é o correto, que é o certo, ou que beneficia a este manipulador. Então, vivemos na época do predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, da informação inútil e da prisão cotidiana, que arrasta as pessoas cada vez mais para a caverna da ignorância. Então, trazendo mais uma vez esse exemplo, né, do Big Brother, a pessoa tem acesso à informação. Na hora que você vai conversar com a pessoa, ela não tem argumento, ela não sabe, ela é uma coisa ali besta, superficial. Não é à toa que o Rodolfo, quando depois de tudo que o Thiago falou ontem, mostrar por A mais B que a questão do cabelo, né, Black Power, não é pelo cabelo em si, é um movimento, é o que representa aquilo, né? É uma questão de resistência para todo o preconceito, o racismo que existe. E aí, depois de toda a explicação do João, da Camila falarem lá tal, aí vem o Rodolfo mais uma vez. Sim, mas o meu cabelo. Não, criatura, o seu cabelo não se encaixa nisso. Então, mesmo às vezes a pessoa dando a informação, as pessoas elas não param para compreender, para dar atenção e refletir sobre aquilo que aconteceu. Então, o Rodolfo ele não se deu ao trabalho de parar ali e dizer, realmente, eu errei, tá? É importante que a gente tenha esse tipo de reflexão, porque, assim, o mundo está cada vez mais de cabeça para baixo e a gente precisa compreender a dor do outro. Teve até uma coisa que eu vi hoje, eu não sei aonde, eu queria mostrar para vocês. Só ver aqui rapidinho se eu consigo achar. Não, depois se eu achar, eu mando para vocês no grupo da turma, tá bom? Porque foi muito interessante. Lembrei. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. É importante que não se discuta ofensa. Como assim? Vamos supor, se eu machuquei alguém, se eu ofendi alguém e aquela pessoa se sentiu ofendida, você não tem que discutir com ela, porque é a dor dela, não é a minha, tá? Então, um exemplo, se tu pisa no pé de alguém, você não discute se doeu ou não, tá? A pessoa diz, ai, e tu pede desculpa. Cuida para não pisar de novo. Ponto. Né? Então, não diga que não é racismo se você não é negro. Não diga que não é homofobia se você não é homossexual. Não diga que é machismo se você não é mulher. Não diga que é vitimismo se você não passou necessidade. Lembra, mimimi para ti é a dor do outro. Se não dói em ti, ótimo, mas tem alguém que está sofrendo aquilo. Se você entender isso, já é meio caminho andado para o respeito, e respeito deve ser algo fundamental, né? Estudando um pouco, quem sabe, né, a gente tem uma sociedade que aprenda a ser antirracista, antimachista, antifascista, né? Que tenhamos uma sociedade que respeite. E não existe coisa pior do que, hoje em dia, as pessoas que ficam falando, é mimimi. Então, mimimi, gente, é quando não dói em você.
Então, reflitam sobre o que é mimimi e deixem de estar tentando minimizar a dor do outro, certo? Então, vamos continuar aqui na nossa aula. A gente já quis trazer essa reflexão, porque eu acho que é muito importante, certo, para vocês. Eu vou até postar desculpa, um vídeo no grupo da turma, eu vou mandar agora, que fala justamente sobre essa questão de mimimi. Tá? E aí depois vocês assistem. Cadê a turma de vocês? Ah, meu Deus, P2. Aqui. Pronto, terminando a aula, eu vi. Então, vamos refletir, somos ser pensantes e vamos aproveitar essa capacidade, né, evolutiva que nós temos para poder refletir sobre as circunstâncias, as situações, o cenário que a gente vive. Tá? Então, acabamos a questão do mito da caverna. É algo assim, como eu falei, antigo, mas ao mesmo tempo muito atual, que existem ainda inúmeras pessoas que vivem na caverna, nessa caverna de ignorância, dessa caverna de desconhecimento. Mas aí, continuando aqui com a história da ética, vamos falar agora de Aristóteles, né, que viveu de 384 a 322 a.C. Ele não só organizou a ética como disciplina filosófica, mas, além disso, formulou a maior parte dos problemas que mais tarde iriam ocupar os filósofos morais. A relação entre as normas e os bens, entre a ética individual e social, relações entre a vida teórica e prática e classificação das virtudes, entre outros. Então, a gente, vamos dizer assim, temos uma organização de fato da questão ética, que desde lá de Sócrates, Platão, ela era refletida, mas não tão, vamos dizer assim, organizada. Então, a concepção de Aristóteles em relação à ética privilegia as virtudes, que seria justiça, caridade e generosidade, tidas como propensas tanto a provocar um sentimento de realização pessoal, aquele que age, quanto simultaneamente beneficiar a sociedade em que vive. Né? Então, a gente vê que não é algo pensando só no eu, né? Mas pensando no conjunto. Nós não vivemos numa bolha, numa ilha, não. Nós somos seres sociais que vivemos, né, com outras pessoas. E isso é fundamental que a gente traga, né, o bem para o próximo, não só para a gente. Então, a ética aristotélica busca valorizar a harmonia entre a moralidade e a natureza humana, concebendo a humanidade como parte da ordem natural do mundo. A ordem natural do mundo sendo, portanto, uma ética conhecida como naturalista. Então, ele vai avaliando ali que nós somos seres, né, que fazemos parte do conjunto ali natural, né? Nós somos animais, então compreender essa questão, né, da natureza, não só humana, mas, né, no geral, é importante. Inclusive, na bioética, né, que ela surgiu em 1927 com Fritz Jahn, um alemão, né, o termo bioética, e que foi aprimorado e depois escrito um livro por Potter, um outro pesquisador, que escreveu o livro Bridge of the Future, ou seja, Ponte para o Futuro, Bioética, Ponte para o Futuro. Eles trazem justamente o conceito da bioética, trazendo essa relação com a natureza, né, com os animais, né, com os outros organismos que não são humanos. E aí a gente chega na ética medieval, né, onde Santo Agostinho falou o seguinte: nós sofremos com a agitação das ondas, mas é o Senhor que nos transporta. Mantém-te firme na barca e ora ao Senhor, né? Ora rezar, né? Todos os conselhos podem faltar, o leme torna-se insuficiente, as velas estendidas mais perigosas que úteis. Quando todos os socorros e as forças humanas falharem, só resta aos marinheiros o propósito de orar e erguer os corações para Deus. Por acaso, aquele que conduz os navegantes até o porto irá abandonar a igreja e não conduzirá ao repouso? Ou seja, Santo Agostinho, ele trazia agora, na ética medieval,
a questão do Deus, né? A questão da religião, que até então não era tão forte. E aí trabalhando a ética com esta vertente, né? Então, quando eu estou falando aqui desse pedaço do Sermão de Santo Agostinho, é comparando, né, um barco que está ali no mar, sofrendo com as ondas, com a agitação, e que as pessoas que estão dentro, né, elas devem orar e pedir a Deus para que ele leve para a calmaria, né, e que ali só resta a eles a ajuda de Deus para lhes salvar. Então, na Idade Média, os valores éticos são marcados pela influência da religião católica e suas doutrinas, né? Lembrando aqui a religião católica, tá? A gente está falando nessa ética medieval, aonde a Igreja Católica ela era muito predominante em certos países, principalmente, né? A gente teve influência na evolução de várias ciências, né? Um exemplo que eu vou trazer para vocês é a própria anatomia, onde se passou séculos de desconhecimento anatômico, simplesmente porque a igreja ela não permitia que fossem realizados estudos. Então, o cristianismo, que se tornou a religião oficial de Roma a partir do século XIV, sobreviveu ao fim do Império e ganhou força sobre as ruínas da sociedade antiga, imperou seu domínio por 10 séculos, fazendo com que a religião cada vez mais se propagasse. Neste período, a igreja enriqueceu e manteve um forte domínio sobre o modo de pensar, fazendo com que o teocentrismo passasse a definir as formas de ver e sentir, contribuindo para a formação ética medieval. Então, o teocentrismo é Deus no centro de tudo. A igreja, como eu falei, ela era detentora de conhecimento, aonde quem participava, né, da igreja, como que chama agora? Os monges da época também, entre outros, né, que faziam parte da igreja, eram eles que tinham acesso a livros, que tinham acesso, ou seja, a conhecimento. Então, muito que se desenvolveu na parte da ciência foi feita através, né, da igreja. Pessoas que faziam parte da igreja porque eram essas pessoas que tinham acesso ao conhecimento. Um exemplo bem simples, né, é Mendel, que era um monge, né? E ele começou ali a ter suas observações e observou, né, que as ervilhas, um dos seus estudos, né, Gregor Mendel, acabou desenvolvendo a primeira e segunda leis de Mendel, que possibilitaram a gente conhecer muito sobre genética, né? Não é à toa que ele é conhecido como pai da genética. Só para trazer de exemplo aqui para vocês, tá bom? Aqui só uma imagem para mostrar, né, a questão, para mostrar não, para ilustrar a questão de como que o clero vivia, né, com muito luxo, com muito disponibilidade de alimento, boas roupas, joias, que em contrapartida a sociedade não tinha nada disso, era o oposto. Para a ética cristã medieval, a igualdade só podia ser espiritual ou, no futuro, para um mundo sobrenatural, e a mensagem cristã tinha um conteúdo moral, não havendo proposta para uma igualdade real dos seres humanos. Então, essa questão da igualdade no sentido de que não vai ter ricos e pobres, né, que todos têm o direito a ter dignidade, isso não existia. Eu tenho dinheiro, você dane-se se não tem. Mais ou menos assim, né? Falando bem resumidamente. Então, com isto, a ética cristã procura regular o comportamento dos humanos com vistas a outro mundo, sendo o valor supremo encontrado em Deus. Ou seja, aqui na Terra, você vai sofrer, você não vai ter suas coisas, você vai passar fome, mesmo que existam aquelas pessoas que têm tudo. Você vai sofrer tudo isso, mas não importa, porque quando você morrer, né, lá nos céus, lá quando você for encontrar Deus, não se preocupe que vai ser todo mundo igual.
E aí a gente tem as teorias éticas fundamentais, onde temos Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Aqui representados os dois nessas imagens. Então, Santo Agostinho trouxe ali um trecho, né, de um sermão dele. Ele fundamentou a moral cristã com elementos filosóficos da filosofia clássica, né? O objetivo da moral é ajudar os seres humanos a serem felizes, mas a felicidade suprema consiste no encontro amoroso do homem com Deus. Só através da graça de Deus podemos ser verdadeiramente felizes. Ou seja, segundo, né, Santo Agostinho, se você não acredita em Deus, se você não está, né, relacionado à igreja, você não vai ser feliz, você não vai subir aos céus, você não vai ter direito a toda a eternidade de fartura, né, de bonança que Deus vai lhe proporcionar se você morrer. Mas isso só se você, né, aceitar Deus e você seguir os ensinamentos e por aí vai. São Tomás de Aquino, já, né, bem mais próximo da nossa realidade, né? Santo Agostinho, ele viveu de 354 a 430 depois de Cristo, então agora a gente já está na parte de depois de Cristo. São Tomás de Aquino, bem mais recente, né? 1225 a 1274. Então, no essencial, concorda com Santo Agostinho, mas procura fundamentar a ética tendo em conta as questões colocadas na antiguidade pela clássica, né, que era que era trazida ali por Aristóteles, a questão do bem. Na ética moderna, então, séculos XV ao XVII, a filosofia reduz o homem à razão, né? A ética doutrinante deste século é a ética moderna. Aqui, neste período, a ética se caracteriza pelo contraste à ética teocêntrica e teológica da Idade Média, né? Ali pensando na questão de Deus no centro de tudo, nos sermões, nos ensinamentos da Bíblia e por aí vai. Então, a ética moderna surge com a sociedade que sucede à sociedade feudal da Idade Média, moldada pelas consequências da reforma protestante, que provoca um retorno aos princípios básicos da tradição cristã. Porém, o indivíduo passa a ter responsabilidades, tomadas como mais importantes que obediências, né, aos ditames religiosos e às autoridades e costumes. Assim, com essa transformação em várias ordens, leva ao surgimento da ética moderna. Então, ela se separa mais da questão religiosa, daquela questão de que você tem que fazer isso porque Deus quer, porque os ensinamentos de Cristo são assim e acabou. Não, né? Você pode ter a sua reflexão, né, sobre a questão moral e ética, né, onde você não precisa só pensar, eu estou desobedecendo os princípios religiosos. Não, né? Você tem que pensar na questão social, né? Lembrando que a gente vive em sociedade, somos seres sociais, a gente precisa estar refletindo sobre o que é certo ou errado. A gente já viu muitas vezes que a religião ela é responsável por várias mortes, né? Já tiveram guerras por causa de religião. Existem países que até hoje estão em guerra por questões religiosas, né? Então, vale a reflexão além da questão religiosa, né? A questão do bem, do mal, a questão da sociedade. Então, será que realmente o Deus que você quer é aquele Deus que manda você matar crianças, manda você mutilar pessoas, né, jogar bombas em orfanatos, deixar crianças desfiguradas, matar pessoas, estuprar, fazer tudo de ruim? Então, vale, né, essa questão dessa modificação da ética moderna, desvinculando-se, assim, da religião. Lógico que as religiões, né, elas trazem, sim, princípios que fundamentam muito da sociedade, mas elas também precisam ser pensadas, né, avaliadas se realmente condizem de fato e não ser algo
simplesmente, né, que você fechou seus olhos ali, o que o pastor, o padre, ou seja lá qual for a religião que você siga, diz, você baixa a cabeça e diz amém. Né? Reflita sobre aquilo. Então, neste período, ocorrem mudanças na ciência, na política, na economia, na arte e principalmente na religião, onde se transfere o centro de Deus para o homem, que passa a adquirir um valor pessoal, que acabará por apresentar-se como o absoluto ou como criador ou legislador em diferentes domínios, incluído nestes a moral, né? Segundo Vasquez, aí em 78. Aí a gente já tem, né, as teorias éticas fundamentais da Idade Moderna, com o Descartes, que já mais recente, né, 1596 a 1650. Então, este filósofo, ele simboliza toda a fé que a Idade Moderna deposita na razão humana, né? Então, é fé, não fé relacionada à crença religiosa, tá? Fé no sentido de acreditar na razão humana. Então, só ele nos permitiria construir um conhecimento absoluto em termos morais, mostrou-se, todavia, muito cauteloso. Neste caso, reconheceu que seria impossível estabelecer princípios seguros para a ação humana. Né? Limitou-se a recomendar uma moral provisória de tendência estoica. Ou seja, ele observou que, de certa forma, é meio relativo, né? A questão moral, como a gente já viu na aula passada, onde influências culturais vão poder estar influenciando. Né? Então, quando ele fala aqui, né, que se limitou à moral estoica, é aquela onde a pessoa ela não controla as emoções, mas não deixa que as emoções controlem você. Tá? Então, ele vai, se você tem uma emoção ali, alguma coisa, você vai parar, você vai racionalizar e ver se realmente tem necessidade de você reagir daquela forma. Né? O único princípio ético consistia em seguir as normas e os costumes morais que visse a maioria seguir, evitando, deste modo, rupturas ou conflitos. Como eu falei, a questão de seguir, né, a tradição ali daquele local que ele estaria inserido, né, cada um dentro dos seus costumes, da sua tradição. E aí, René Descartes, ele tem várias frases marcantes, uma delas que eu coloquei aqui que eu achei interessante para trazer para vocês daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. Ou seja, ele é consciente de que tudo que ele sabe ainda é insuficiente. E ele daria tudo isso só pela metade do que ele ainda não sabe. Que já seria muita coisa, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. E ele traz essa reflexão que eu acho, né, que para vocês poderem refletir também, às vezes, quando a gente vê alguém, ou nós mesmos, né, quando queremos ter uma verdade absoluta. Então, vamos refletir, vamos ver se a gente realmente sabe de tudo ou se cabe ali, né, colocar a humildade na frente e dizer, não, isso aqui ele pode ser assim, mas eu ainda tenho muito a aprender. John Locke, em 1632 a 1704, né, este filósofo parte do princípio que todos os homens nascem com os mesmos direitos, né, o direito à liberdade, propriedade, à vida. Lembrando que isso não existia para todo mundo, né? Lembrando na escravidão, pessoas negras elas eram colocadas, elas nasciam já como escravos, então elas não tinham esse direito fundamental da liberdade, tá bom? Então, a sociedade foi constituída através de um contrato social que visava garantir e reforçar estes mesmos direitos. Neste sentido, as relações entre os homens devem ser pautadas pelo seu escrupuloso respeito. Então, todo mundo tem direito à liberdade, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito a ser próspero. E todo mundo deve respeito ao outro, certo? E aí uma frase de John Locke é que ninguém deve causar mal à vida, saúde, liberdade ou propriedade de outro. David Hume, em 1711 a 1778, ele defende que
as nossas ações são, em geral, motivadas pelas paixões. Os dois princípios éticos fundamentais são a utilidade e a simpatia, segundo ele. Ele diz que a gente vai ser direcionado a agir de determinada forma de acordo com a paixão que ele tem, executar determinada coisa ou agir de determinada forma com alguma pessoa. E aí ele dizia, seja um filósofo, mas no meio de toda a sua filosofia, não deixe de ser um homem no sentido de ser humano, tá? Então, nós, seres humanos, nós possuímos defeitos, nós temos várias virtudes, nós somos seres pensantes, nós conseguimos refletir sobre as coisas. Então, quando a gente estiver pensando, filosofando, não esqueça do lado humano também, porque ele é importante para a gente chegar às conclusões das coisas. Jean-Jacques Rousseau, em 1712 a 1778, ele também, né, tem suas teorias relacionadas à ética, ele concebe o homem como um ser bom por natureza, que ele chama de mito do bom selvagem, e atribui a causa de todos os males à sociedade e à moral que o corromperam. O homem sábio é aquele que segue a natureza e despreza as convenções sociais. A natureza é entendida como algo harmonioso e racional. Vou trazer um exemplo bem simples para que vocês reflitam sobre isso que Rousseau está falando. Uma criança, vamos supor que vocês tiveram um filho. Essa criança, ela nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, ou pela orientação sexual, ou pela classe social que ela vive? Não. Ou ela é ensinada a isso? Ela é Com ensinada a certeza ela isso. é ensinada. Então, no momento que a criança vive numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, numa sociedade preconceituosa de qualquer tipo, né? Seja por xenofobia, por homofobia, por racismo, seja lá qual for, a tendência é que isso influencie essa criança, né? Então, é muito triste quando a gente vê relatos de crianças que vamos supor, vai para uma escola e vamos dizer que ela tem, já passo a palavra, Radar, ela tem um cabelo crespo, e aí os colegas começam a desmerecer aquela pessoa simplesmente porque o cabelo dela não é igual a da outra pessoa. Gente, é tudo cabelo, tá? Então a gente precisa ensinar, né, para as crianças que todos somos iguais e não colocar preconceito desde pequenininhos, né? Onde uma atitude de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, aquela criança ela vai ficar antenada e vai ficar vendo e vai reproduzir isso. Porque ela pensa o seguinte, se meus familiares estão fazendo isso, então é porque é o correto a se fazer. Se meu pai, se minha mãe chama palavrão, eu vou chamar também, eu vou falar, porque se eles falam, então é porque pode, porque é algo bom, né? Oi, Radar, pode falar. Era Não sei sobre se isso pronuncia, mesmo. não sei se pronuncia Radar, é assim mesmo? É, Randá. Pode falar. Era sobre isso mesmo que eu ia falar, a influência até mesmo em as crianças ouvirem as pessoas do convívio delas falarem algo racista ou homofóbico. Elas acabam falando pela inocência delas não saberem se é certo mesmo. Isso. Só que isso vai ficando impregnado nela, que ela cresce um adulto completamente preconceituoso, né? Isso, infelizmente, acaba fazendo com que a gente reproduza comportamentos inadequados, socialmente falando, simplesmente porque aquela criança ela cresceu aprendendo aquilo. E aí, quando existem outras influências, por exemplo, uma escola que vai direcionar e que vai mostrar que aquilo é errado,
Aí cabe à pessoa refletir e realmente querer seguir, né, o que é certo ou o que é errado, aquela questão do bem e do mal. Nós somos seres pensantes. Então, se aquela pessoa ela tiver uma boa orientação, nesse sentido, ela vai ver, não, ó, eu vivo num ambiente que é racista, um ambiente que é preconceituoso. Eu não quero ser assim. Um exemplo bem simples. Crianças não sabem, quando crescem, né? Isso foi uma imposição social. Dizer, meninos não usam rosa. Ou então, meninos usam azul, meninas usam rosa. Gente, é tudo cor. Laranja, verde, rosa, preto, branco, é tudo cor. Não existe sexo em cor, não, pelo amor de Deus. Né? Mas existem pessoas que ficam reproduzindo isso e colocando na cabeça da criança. Teve uma situação de que uma aluna minha, não lembro se é ex-aluna, acho que já se formou, ela dizendo que o sobrinho dela, a mãe foi comprar alguma coisa para esse menino, e aí tinha um detalhezinho que era rosa. Aí o menino não quis, jogou no chão assim, isso é de menina. Não existe brinquedo de menino, menina, cor de menino, menina. É tudo brinquedo, é tudo cor, gente. Menino não pode brincar com boneca. Por quê? Porque ele não pode aprender a ser uma pessoa responsável, que dê amor, dê carinho, que quando ele tiver futuramente um filho, ele saiba que aquele amor, carinho que ele pode ser reproduzido. Não pode? Por quê? Não pode brincar de casinha. Por quê? Futuramente ele não pode ser uma pessoa que seja independente, que saiba cozinhar, que limpe casa, tudo. Ele vai ter que ter uma mulher para fazer isso? Por quê? Mulher não é empregada de ninguém, não. Não desmerecendo a classe das empregadas, tá? Mas só uma forma que as pessoas costumam reproduzir, né? Que a mulher ela tem que servir ao homem. Não, gente. Então, duas frases interessantes aqui de Rousseau. Geralmente, aqueles que sabem pouco falam muito. E aqueles que sabem muito falam pouco. Vocês já perceberam isso? As pessoas que não entendem das coisas, que não dominam, elas ficam lá, ó, blá, 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 tentando te convencer, mas sem argumento nenhum, né? São argumentos vazios que não deveriam convencer ninguém, mas junto a outras pessoas vazias, acaba, né, convertendo, vamos dizer, o pensamento dessas pessoas. E outra uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém for tão pobre que tenha que se vender a alguém. Que é que a gente vê na nossa sociedade brasileira hoje, fazer com que os grandes empresários cada vez continuem com seus grandes faturamentos e que eles empreguem pessoas que estão extremamente necessitadas, que se sujeitam a perder todos os direitos, inclusive a um salário digno, para não morrer de fome, né? Então, o que mais tem aqui no Brasil são pessoas com um nível de formação maior, né? Assim, um exemplo, mestrado, doutorado, que a pessoa deveria ter um salário a mais por causa da sua qualificação profissional, e elas não atuam na área, né? Ou então recebem um salário de uma pessoa com graduação, porque é aquela questão, ou você aceita, ou vai ter outro que queira. Decida-se. Aí a gente vive numa sociedade assim muito dura. A ética contemporânea agora, séculos 19 e 20, o utilitarismo ou universalismo ético. Tá? Então, este é formulado por Jeremy Bentham, 1748 a 1832. A maior felicidade para o maior número de pessoas. Olha que maravilha se a gente conseguisse alcançar isso, né? Esta ética é chamada moral do bem-estar. O bem é útil para o indivíduo e o coletivo. Me diga uma coisa, se você tá bem, se você tá feliz, se você tá pulando aí com tudo em ordem na sua vida, você tem uma boa casa, um bom salário, você tem comida, você consegue ter educação, você consegue criar seus filhos. Se você tem isso e outras pessoas têm isso também, para que existir pessoas que querem passar a perna na outra, pessoas que querem assassinar a outra, pessoas não teria necessidade disso.
Então, a ética contemporânea também surge numa época de progressos em várias ordens e exercem seus influxos até os dias de hoje. No plano filosófico, a ética contemporânea se apresenta em suas origens como uma reação contra o formalismo e o racionalismo abstrato kantiano. Aí depois vocês veem um pouquinho mais sobre Kant. E aí Jeremy Bentham ele fala o seguinte: crie toda a felicidade que você for capaz de criar, remova toda a miséria que for capaz de remover. Fazendo isso, todos os dias você irá trazer algo de bom aos outros ou diminuir seus sofrimentos. E aí ele ainda diz o seguinte: o vício é um erro de cálculo em uma busca pela felicidade. Então, vício em qualquer coisa, em drogas, em jogos, em sexo, seja lá o que for, né? É uma forma de... Ele diz aqui, é um erro de cálculo, por quê? Porque você vai buscar a felicidade, só que aquilo ele faz com que você fique aprisionado, né, naquele vício e você sempre tenha que estar tendo a necessidade dele. Então, Kant ele dizia, né, em 1724 a 1804, partindo de uma concepção universalista do homem, ele afirma que este só age moralmente pela sua livre vontade, determina as suas ações com a intenção de respeitar os princípios que reconheceu como bons. Exemplo, se a pessoa não identifica que aquilo é uma atitude correta ou errada, se ela não vê, como por exemplo o Rodolfo, ele não identifica que o que ele fez é errado, então fica complicado, né? Então essa liberdade, né, ela vai acabar influenciando. Então, o que motiva neste caso é o puro dever de cumprir aquilo que racionalmente estabeleceu, sem considerar as suas consequências. A moral assume, assim, um conteúdo puramente formal, isto é, não nos diz o que devemos fazer, né, o conteúdo da ação, mas apenas o princípio, ou seja, a forma que devemos seguir para que a ação seja considerada boa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria refletir era o seguinte: eu vou fazer tal coisa. Isso vai poder ofender alguém? Isso vai poder machucar alguém? Se a resposta for sim, então não faça. Tá? E aí Kant dizia o seguinte: podemos julgar o coração de um homem pela forma que ele trata os animais. Então, se ele é uma pessoa perversa com os animais, então isso nada vai impedir ele de também ser com os seres humanos. E aí, né, os imperativos da moral kantiana diziam o seguinte: age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim em si mesmo e nunca simplesmente como um meio. Ou seja, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Age apenas seguindo as máximas que pessoas ao mesmo tempo... Age apenas seguindo as máximas que possas, ao mesmo tempo, querer como leis universais. Aquilo que eu acabei de dizer. Se você não quer para você, não faça para o outro. E aí a gente tem o utilitarismo. Então, Jeremy Bentham, 1748 a 1832, que a gente falou dele um pouquinho no início, né, das éticas fundamentais contemporâneas, e Stuart Mill, em 1806 a 1873, desenvolveram a ética baseada no princípio da utilidade. As ações morais são avaliadas em função das consequências morais que originam para quem as pratica, mas também para quem recai os resultados, princípio que deve nortear a ação moral. A máxima felicidade possível para o maior número de pessoas possível, como a gente já viu com o Bentham falando, né? O bom é aquilo que for útil para o maior número de pessoas, melhorando o bem-estar de todos, e o mal, o seu contrário. Esta concepção deu origem, no século XX, às que a gente chama de éticas pragmáticas. E John Mill ele disse o seguinte: o amor ao poder e o amor à liberdade estão em eterno antagonismo, ou seja, eles são opostos, certo? Se você ama tanto o poder de uma forma ou de outra, você vai ficar aprisionado em alguma coisa. Então, Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980,
né? Ele diz que a moral é uma criação do próprio homem que se faz a si próprio através das suas escolhas em cada situação. O relativismo é total, né? Ou seja, as situações vão ser relativas. Mas este fato não o desculpa de nada. A sua responsabilidade é total, dado que ele é livre de agir como bem entender. A escolha é sempre sua. Então, você tem o livre-arbítrio de escolher, mas a sua ação vai ter uma reação. E aí cabe a você refletir se aquela ação vai, né, de encontro com o bem-estar do outro. E aí, Sartre disse o seguinte: o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Então, a gente faz tanto determinada situação, um exemplo, uma pessoa racista, ela é racista no seu dia a dia o tempo todo, que ela nem percebe mais aquilo. Então, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, se por algum motivo você sofreu, né, alguma situação na sua vida, então por que você vai querer que outras pessoas sofram aquilo que você sofreu? Então, isso não tem sentido. Trazer um exemplo bem básico aqui para vocês. Eu sou professora. Lógico que durante a minha formação, desde a escola até a universidade, eu aprendi com diversos professores. Alguns mais do que outros. Alguns eu serviu como experiência para eu não ser esse tipo de professor. Então, se eu sei que como aluna eu tive dificuldade em aprender com aquele método, com aquele tipo de ensino de determinado professor, ou falta de ensino, eu não vou querer isso para os meus alunos. Eu vou querer fazer justamente o oposto. Eu vou querer fazer uma forma que eles consigam aprender. Porque se eles aprendem, eles vão levar isso para a sociedade. E quem ganha somos todos nós. Tá? Então, eu não ganho nada. E nem se ganhasse, não era o intuito. Né? Não é o ponto. Em fazer com que meus alunos sofram, meus alunos sejam massacrados, meus alunos tirem nota baixa. Qual é o sentido disso? Não, eu quero que vocês aprendam. Então, isso deveria ser algo fundamental para todos que trabalham, né, na questão do ensino. Jürgen Habermas, de 1929, ele ainda está vivo, tá, gente? Por isso que não tem o segundo ano aí. Então, após a Segunda Guerra Mundial, Habermas surge a defender uma ética baseada no diálogo entre indivíduos em situação de equidade e igualdade. Não sei se vocês sabem a diferença desses conceitos, mas a gente vai falar disso na próxima aula após a prova. Tá? Então, a validade das normas morais depende de acordos livremente discutidos e aceitos entre todos os implicados na ação. E aí ele dizia o seguinte: a dualidade entre fatos de decisão leva à validação do conhecimento fundado na ciência da natureza, e desta forma elimina-se a praxis vital no âmbito dessas ciências. A divisão positivista entre valores e fatos, longe de indicar uma solução, define um problema. Então, a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes. Gente, pelo andar da hora, tá? A gente vai terminar a nossa aula aqui, certo? Então, o material para a nossa prova é até aqui as éticas fundamentais contemporâneas com Jürgen Habermas. E depois, né, da semana de prova, a gente continua com essa parte, né, da história ética. A gente já está chegando, né, nos dias atuais, e aí a gente vai complementar, falar um pouquinho de bioética, e aí depois a gente entra na parte de cidadania e inclusão social. Em relação à prova, né, que vocês tinham me pedido para falar, então, a nossa avaliação será semana que vem, aonde eu vou enviar para vocês um link, tá? Eu vou enviar alguns minutos antes, um link que vocês vão acessar lá no grupo da turma de vocês. Vocês vão preencher o nome e o e-mail de vocês e vão ter as perguntas. Vocês podem responder pelo tablet, computador, celular, não tem problema. Qualquer uma das plataformas vai ser, quer dizer, dispositivos vai ser compatível para poder responder. As perguntas vão ser baseadas no que a gente discutiu em sala de aula, nessas duas aulas, certo? Fiquem tranquilas, eu não costumo fazer
provas muito complicadas. Agora, minhas provas, elas precisam ter interpretação. Você precisa ler e saber o que você está lendo para poder responder adequadamente. Então, tendo atenção na pergunta, vocês conseguem fazer uma boa prova. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Hein, pessoal? Não, professora, foi bem claro. Então, fiquem com Deus, tenham um ótimo restinho de semana, se cuidem, a pandemia está aí, a gente já está com 4.000 mortos por dia, né? Quase 4.200. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Se cuidem, evitem aglomeração, usem máscara, se sair, cuidado para não colocar a mão no rosto, tá? E se Deus quiser, a gente vai conseguir vencer essa pandemia, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima semana.